Bom, então, a gente já fez vários exemplos aí de modelagem nessa última aula aqui de sistemas térmicos e fluídicos, né? Para quem estiver fazendo a disciplina comigo aí na, na UFSCar, né? Eu devo passar mais exercícios para vocês, tudo mais para exercitar essas modelagens e tal, né? Enxergar modelo não é algo simples, né? Normalmente, quando a gente tem problemas reais, isso aí é até mais difícil, porque se você não tem um diagrama bonitinho, você não tem os dados muito bem definidos e é muitas vezes complicado, né, extrair essas informações, né. Aqui no restante dessa aula, né, que a gente está finalizando agora, eu vou apresentar só mais um conceitozinho que talvez que a gente não apresentou antes a respeito de funções de transferência, tá? Que vai ser mais importante aqui daqui para frente, né? Que é o que a gente chama de ganho proporcional ou ganho da função de transferência. Então, a maioria das funções que a gente modelou até agora, elas muitas vezes caíam em formatos padrão aí, de primeira, segunda ordem, bem simples, né? No entanto, nem toda função de transferência vai necessariamente cair nisso, embora geralmente a gente vai ter combinações aí de funções de transferência de primeira ordem, de segunda ordem, etc., que a gente vai ver mais adiante, né? Mas tinha uma variável que era importante, que a gente estava extraindo nos casos, às vezes sem pensar muito, mas depois a gente vai detalhar mais, que é o que a gente chama de ganho da função de transferência, né? Quando o sistema era de primeira ordem e segunda ordem clássico, né, o ganho aparecia no numerador lá, né, uma constante que multiplicava a sua ft, né, e a gente vai dar uma interpretação para ela agora e mais para frente isso aqui vai ficar ainda mais claro, né. Mas vamos imaginar uma ft qualquer, que eu coloquei aqui, tá? Essa ft teria a ordem 4, né? Seria uma ft de quarta ordem aqui, né? Porque a gente tem um s ao cubo multiplicando um s, né? E a gente tem no numerador, né, um polinômiozinho aqui de terceira ordem, no caso, né? A gente pode conseguir o ganho dessa função de transferência, ou também chamado ganho proporcional, K, fazendo com que todos os termos polinomiais em S, né, tenham o último termo igual a 1. Né? Então é como se a gente deixasse no formato padrão cada componente polinomial aqui da nossa ft. Como que a gente faz isso? Né? Eu faço com que cada termo aqui, né, que acompanha S elevado a zero seja igual a 1. Então eu vou ter que dar um jeito de dividir esse termo aqui por D0, esse termo por E0, esse termo por C0, esse por B0, né, e assim por diante. Né? Então fazendo isso, né, é só fazer esse esquema aqui ou isolar esses termos especificamente aqui. Tá? Então isolei B0, C0, D0 e E0 nesses quatro termos aqui. E a gente pode então agrupar esses termos constantes que vão ser o que a gente chama de ganho da nossa ft ou ganho proporcional da nossa ft, que para esse caso é a b0 c0 dividido por d0 e0. Né? Então, por que a gente está falando disso aqui? Né? Isso aqui vai ser mais importante nas próximas aulas quando a gente falar de resposta, né? Mas qual que é o significado desse ganho? Né? Se a gente der uma entrada do tipo degrau nesse sisteminha linear, nesse sistema dinâmico, o ganho geralmente ele vai dizer para a gente quantas vezes a saída, né, ela é maior em relação à entrada que você está aplicando. Né? Então, por isso que a gente dá esse nome de ganho. Né? Se o ganho é 2, por exemplo, quer dizer que a saída ela vai tender a ser 2 vezes maior que a entrada que você está aplicando, né, no caso de um degrau. Né? Se o ganho for 1, quer dizer que a saída tem a mesma amplitude da sua entrada. Né? Então, esse ganho ele vai dizer muito sobre o sistema dinâmico mais para frente, quando a gente estiver analisando a resposta desses sistemas. Tá? Então, só para ilustrar isso, né? Aqui o ganho proporcional ilustrado num sisteminha. Né? Então, quando a gente dá um degrau unitário, um degrau qualquer desse sistema com amplitude, no caso, a zero, o que acontece com esse sisteminha? Né? Ele tem lá seu regime transiente de resposta, né? Então aqui é a parte da resposta transiente, né? E quando o sistema entrar em regime permanente, ele vai tender a ter uma amplitude de resposta k, né, que é o ganho da função de transferência, vezes a zero, que é a amplitude do degrau. Né? Então, por isso que a gente fala que esse ganho é uma informação interessante aqui para o nosso sistema dinâmico. Né?
A gente vai ver isso aqui mais adiante com mais detalhe, como eu disse, né? Mas como a gente já está falando de função de transcendência, isso aqui é relativamente importante de comentar aqui. Tá? Então, só umas considerações finais, né, em relação a essa aula. Na verdade, em relação a essa aula e a anterior também, para a gente colocar num contexto mais global da parte de modelagem que a gente executou agora. Né? Então, a gente notou até então que tem uma grande semelhança, né, entre as equações diferenciais ou mesmo das FTs, né, em diferentes domínios físicos, em diferentes sistemas físicos aqui que a gente lidou. Né? Então, a gente falou aí de sistema elétrico, sistema mecânico, sistema fluídico e térmico. Né? E a grande parte interessante é que, se você esquecer o sistema que gerou aquela função de transferência, que gerou aquela equação diferencial, as equações elas são muito parecidas, né? Elas têm formatos muito parecidos aí. Muitas vezes a gente caía justamente em formatos padrões aí de primeira e segunda ordem, né? E isso acontece porque os elementos que compõem esses sistemas dinâmicos, né, apesar de terem naturezas físicas totalmente diferentes, né, eles matematicamente se parecem muito, né? Então, quando a gente fez aquela tabelinha lá atrás, né, das variáveis de potencial e fluxo, né, e foi agrupando as leis de cada elemento, a gente vê muita similaridade entre uma equação e outra, né? Então, aqui para o sistema elétrico, mecânico, né, a gente tem uma analogia bem fechadinha, bem bonitinha aqui, que representa essa analogia dos sistemas dinâmicos, né? E para o sistema térmico e fluídico a mesma coisa, né? Quando a gente monta essa tabela inteira, fica bem claro isso, fica bem claro essas semelhanças entre esses diferentes sistemas, né? Então, é como se a natureza ela tivesse comportamentos muito parecidos aqui quando a gente coloca as variáveis corretas, né, para se analisar. Então, a gente tem elementos que compõem um sistema de uma natureza A muito parecidos com um sistema de uma natureza B. Né? Isso é algo muito interessante aqui no comportamento dinâmico desses sistemas. Né? Muitas das funções de transferência que a gente encontrou, né, elas caíam em formatos bem básicos aí, de sistemas dinâmicos de primeira ordem, que tem esse formato aqui, que é o padrão, né? E de sistemas de segunda ordem, com esse segundo formato padrão. O que que isso aqui, por que que isso aqui é importante para a gente, né? Nas próximas aulas, a gente vai estudar isso com mais detalhe, tá? E a gente vai começar a estudar respostas desses sistemas, né? Partindo aí justamente desses sistemas de primeira e segunda ordem, justamente porque muitos sistemas dinâmicos simples eles acabam caindo nesses modelinhos simples. E quando não caem nesse formato simples, né, quando o sistema é de terceira, quarta ordem, décima ordem, normalmente a gente pode escrever, né, esses sisteminhas como combinações aí de sistemas mais simples de primeira e segunda ordem. Né? Então isso aí vai facilitar um pouquinho a nossa análise em alguns casos. Né? A gente vai detalhar algumas outras ferramentas para analisar esses sistemas. Né? A gente vai entender um pouquinho melhor como que é a característica aí de um sistema de primeira ordem, de segunda ordem, como que o sistema muda conforme os parâmetros mudam. Né? A gente já tentou explorar um pouquinho isso durante as aulas aqui, mas a gente vai sistematizar isso aqui um pouquinho melhor aí nos próximos capítulos. Né? Então, essa parte da disciplina até agora, né, a gente viu nas aulas 1 e 2, né, a base aqui da disciplina, né, a parte de transformador de Laplace, de solução de equação diferencial e os conceitos básicos de sistemas dinâmicos. Aulas 3 e 4 que a gente está fechando agora. A gente viu basicamente modelagem, né, em 4 domínios físicos diferentes. Né, e agora a gente vai se dedicar mais exclusivamente aí à análise dessas respostas, né? E entender bem essas respostas, entender como que você, por exemplo, você chega num sistema real, experimental, de laboratório mesmo, e como que você extrai uma informação dele, né? Como que você identifica ali, ó, esse sistema aqui tem um comportamento de primeira ordem, de segunda ordem. Como que você acha o ganho da função de transferência, por exemplo, a partir do experimento? Como que você acha razão de amortecimento, né? Como você acha o constante de tempo do sistema, né? Então a gente vai começar a estudar várias ferramentas muito interessantes para lidar com sistemas reais daqui para frente, né? Então aguardem aí os próximos capítulos, tá? Então, obrigado, né? Então, aqui são as referências principais dessa aula, né? Que
que a gente tem utilizado, né? Normalmente a gente está acompanhando pelo livro do Felício, mas eventualmente eu gosto de pegar alguns materiais de outras referências, né? Lembrando que os meus slides aqui sempre estão disponíveis lá no meu website pessoal, tá, gente? Então, obrigado.